Você já parou para pensar que, enquanto decide o que vai jantar, o seu corpo está sendo regido por um relógio invisível que não liga para o seu apetite, mas sim para a sobrevivência das suas células? Existe um momento crítico, uma espécie de sala de espera bioquímica, que acontece exatamente entre o seu último bocado de comida e a tão falada queima de gordura, e é precisamente nessa lacuna que a maioria das pessoas que buscam saúde após os 45 anos acaba desistindo sem saber que estava a poucos minutos de uma virada metabólica. Se você sente que a energia já não é a mesma e que o seu metabolismo parece ter entrado em um modo de economia forçada, este vídeo é o guia que você precisava para entender os bastidores da sua biologia. Antes de mergulharmos nessa jornada, considere se inscrever no Nexus Saúde, onde transformamos a complexidade do seu corpo em autonomia para viver melhor. Quando cruzamos a marca dos 45 anos, o corpo começa a enviar sinais que por muito tempo ignoramos ou tratamos apenas como parte do envelhecimento natural. Sabe aquela sensação de que você acorda já cansado, como se não tivesse dormido o suficiente, mesmo tendo passado horas na cama? Ou aquela névoa mental que parece obscurecer o seu raciocínio exatamente no momento em que você precisa de foco para resolver um problema no trabalho ou organizar a rotina de casa? Isso não é apenas falta de café ou estresse passageiro. É o seu metabolismo tentando se ajustar a um novo cenário hormonal. A resistência à insulina começa a dar as caras de forma silenciosa, e a eficiência das suas mitocôndrias, que são as usinas de energia dentro de cada célula sua, começa a declinar. Você sente que não importa o quanto tente restringir o que come, o peso estagna e a disposição parece um recurso escasso. É frustrante porque a regra do jogo mudou, mas as orientações que recebemos continuam sendo as mesmas de quando tínhamos 20 anos. O que precisamos compreender é que depois dos 45, o nosso corpo não tolera mais o excesso de lanches processados e a constante presença de insulina na corrente sanguínea. Ele clama por tempos de pausa, por janelas de silêncio metabólico, onde ele possa finalmente fazer o trabalho de manutenção que foi adiado durante todo o dia. Vamos desenhar essa linha do tempo para que você nunca mais se sinta perdido ao praticar o jejum de 16 horas. Imagine que você terminou sua última refeição às 8 da noite. Nas primeiras 4 horas, estamos na fase de absorção. O seu corpo está ocupado processando os nutrientes, estocando o que sobrou como glicogênio no fígado e nos músculos e guardando o excedente como gordura. É um trabalho de logística pura. Do momento em que você termina essa digestão até por volta da 10ª ou 12ª hora de jejum, entramos na fase de transição. É aqui que o bicho pega. O nível de insulina começa a baixar e o corpo entende que o estoque externo acabou. Ele começa a olhar para dentro, mas ainda com cautela. A maioria das pessoas sente fome aqui, uma vontade física de petiscar, porque o corpo ainda está tentando manter a glicose no sangue estável, a partir das reservas rápidas. Se você resiste, algo mágico acontece entre a 12ª e a 16ª hora. É a fase de ativação metabólica. O organismo, percebendo que não virá reforço externo, precisa trocar o combustível. Ele deixa de queimar açúcar, que é uma fonte rápida e instável, e começa a buscar a gordura estocada para transformá-la em energia, especificamente em corpos cetônicos. E por que isso importa tanto? Porque os corpos cetônicos são como um combustível de alta octanagem para o seu cérebro, liberando você daquela névoa mental e fornecendo uma energia constante que não oscila como a glicose. O mecanismo invisível por trás disso é uma dança hormonal perfeita entre a insulina e o glucagon.
Imagine a insulina como um segurança de boate que só deixa entrar energia nas células quando há muito açúcar circulando. Quando você jejua por 16 horas, esse segurança vai embora para casa e o glucagon assume o turno. O glucagon é como o gerente de uma biblioteca de arquivos antigos. Ele vai até o armazém, que no caso é o seu fígado e suas células adiposas, e começa a puxar os estoques que estavam trancados às 7 chaves. Esse processo é o que chamamos de mobilização de reservas. Além disso, quando o corpo percebe que não há mais nutrientes chegando, ele liga um interruptor chamado autofagia. Pense na autofagia como uma equipe de limpeza e reforma que entra na sua casa. Como você não está lá para bagunçar, eles aproveitam para consertar o que está quebrado, reciclar proteínas velhas e eliminar células que já não funcionam bem. É o rejuvenescimento celular acontecendo de dentro para fora. Algo que simplesmente não ocorre se você está comendo de 3 em 3 horas. A autofagia é o segredo para manter a longevidade dos seus tecidos e evitar que o acúmulo de detritos celulares cause inflamação crônica. O erro que vejo a maioria das pessoas cometendo é justamente interromper o processo na fase de transição. Elas chegam naquela 13ª ou 14ª hora, sentem um leve desconforto ou uma leve tontura e concluem que o jejum não é para elas, que o corpo está sofrendo ou que estão com a glicose baixa demais. Na verdade, esse desconforto é apenas o seu corpo reclamando da transição entre combustíveis. Ele está acostumado a viver de açúcar e, subitamente, você está pedindo para ele aprender a usar gordura. É como um carro que sempre foi abastecido com gasolina comum e, de repente, você coloca um combustível de alta performance. O motor pode engasgar um pouco antes de rodar perfeitamente. O erro não é o jejum em si, é a falta de paciência para atravessar o vale da transição metabólica. Muitas vezes, esse erro é agravado pelo consumo de bebidas adoçadas ou pequenas quantidades de comida durante a janela de jejum, o que mantém a insulina alta e impede que o glucagon assuma o controle. Você acaba criando um cenário onde o seu corpo nunca chega à fase de ativação metabólica e nunca inicia o processo de autofagia. É um esforço inútil, porque você está sempre batendo na porta de um benefício, mas nunca entra na sala. A grande virada de consciência para quem passou dos 45 é entender que o esforço não está em passar fome, mas em permitir que o corpo exerça sua inteligência. Você não precisa de mais força de vontade, você precisa de mais conhecimento técnico sobre o que acontece sob a sua pele. Quando você entende que aquele desconforto da 13ª hora é, na verdade, o seu corpo começando a limpar as células e a acessar a gordura, a sua percepção muda. O desconforto deixa de ser um sinal de alerta e passa a ser um sinal de progresso. Você recupera o controle porque para de ser escravo das oscilações da fome e passa a ser o gestor do seu metabolismo. A autonomia vem de saber que o seu corpo é capaz de se autorregular, desde que você dê a ele o tempo e a oportunidade necessários. O envelhecimento saudável não é sobre parar de comer, é sobre dar ao seu organismo o tempo de inatividade que ele precisa para realizar a manutenção que mantém a sua mente clara e o seu corpo resistente. Recuperar a energia e a clareza mental após os 45 anos é um processo de aprendizado contínuo. Não se trata de uma privação extrema, mas de uma estratégia inteligente de tempo. Ao estender o seu jejum para as 16 horas, você não está apenas deixando de comer, você está dando ao seu corpo, pela primeira vez em muito tempo, a chance de organizar a casa, queimar o que está sobrando e reciclar o que está danificado. A ciência é clara, o seu metabolismo é adaptável e ele está esperando que você tome as rédeas desse processo. Agora, convido você a analisar sua própria rotina. Qual é o momento exato em que você sente maior dificuldade durante o jejum e qual é o sinal que você costuma confundir com fome?
Deixe aqui nos comentários sua experiência, pois sua vivência ajuda a construir uma comunidade mais consciente e informada sobre saúde metabólica. Se este conteúdo fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com alguém que também está buscando recuperar a vitalidade e a autonomia após os 45 anos. Lembre-se, o Nexus Saúde está aqui para que você entenda exatamente o que ocorre dentro do seu corpo, transformando esse conhecimento em escolhas práticas que moldam o seu futuro com mais saúde e, acima de tudo, com mais autonomia. O seu metabolismo é o seu maior aliado, e agora você já sabe exatamente o que fazer para que ele trabalhe a seu favor. Muitas vezes, quando falamos sobre a transição metabólica após os 45 anos, o foco recai quase exclusivamente sobre o peso na balança ou a medida da cintura. Mas essa é apenas a superfície de um oceano muito mais profundo e fascinante. O que estamos discutindo aqui é a restauração da sensibilidade à insulina, um marcador biológico que dita, em última instância, a velocidade com que envelhecemos e a qualidade dos anos que temos pela frente. Quando você pratica o jejum intermitente de forma consistente, você não está apenas deixando de ingerir calorias. Você está enviando um sinal bioquímico potente para todas as suas células, ordenando que elas parem de estocar e comecem a limpar. É um mecanismo de sobrevivência ancestral que foi sufocado pelo estilo de vida moderno, caracterizado por lanches constantes e pela disponibilidade ininterrupta de glicose na corrente sanguínea. Pense no seu corpo como uma casa que passou anos sem uma manutenção adequada. Se você nunca desliga o sistema elétrico para fazer reparos, os fios ficam sobrecarregados, os fusíveis queimam e, eventualmente, um incêndio pode ocorrer. O jejum é esse momento de desligamento programado. Quando você interrompe a ingestão de alimentos, o nível de insulina cai drasticamente e o glucagon assume o comando. É nesse cenário que a autofagia ocorre. A autofagia é o processo de reciclagem celular, onde as células degradam seus próprios componentes danificados e proteínas mal dobradas, transformando detritos em energia nova. É, literalmente, uma renovação interna. Para alguém que já passou dos 45, esse processo não é opcional, se o objetivo é a longevidade. É um requisito básico para a manutenção da integridade funcional dos órgãos. Um dos erros mais comuns que observo é a tentativa de aplicar estratégias genéricas sem considerar o contexto individual. Existe uma diferença abismal entre o estresse metabólico causado pelo jejum e o estresse causado pela restrição calórica mal planejada. Quando você reduz drasticamente as calorias, sem dar ao corpo o aporte de nutrientes necessários nas janelas de alimentação, você pode acabar sinalizando ao seu sistema endócrino que estamos em um período de escassez severa, o que pode levar a uma desaceleração do seu metabolismo de repouso, justamente o efeito contrário ao que buscamos. A chave, portanto, não é apenas o tempo em que você fica sem comer, mas a qualidade do que você coloca no prato quando encerra o jejum. Priorizar proteínas de alto valor biológico, gorduras saudáveis e uma infinidade de micronutrientes provenientes de vegetais é o que blinda a sua massa muscular e mantém a sua taxa metabólica basal elevada, mesmo com o passar das décadas. Outro ponto que merece nossa atenção é o impacto emocional dessa mudança de paradigma. Durante décadas, fomos condicionados a acreditar que comer de 3 em 3 horas era o segredo para manter o metabolismo acelerado e o apetite controlado. Romper com essa crença exige não apenas esforço físico, mas um desprendimento psicológico das normas sociais. Sair para almoçar com amigos ou organizar reuniões de trabalho baseadas em mesas fartas é uma constante tentação. O segredo da autonomia é entender que o seu bem-estar
é uma responsabilidade intransferível. Quando você assume o controle, percebe que a liberdade de não precisar de comida a cada poucas horas é, na verdade, uma libertação. Você se torna menos reativo aos estímulos externos e mais conectado aos seus próprios sinais internos. A fome, aquela que surge de forma gradual e genuína, é um sinal de que o sistema está funcionando, não um sinal de emergência que precisa ser silenciado imediatamente. A transição para um estilo de vida focado em saúde metabólica também traz benefícios que vão muito além da estética. Muitos dos meus pacientes relatam, após algumas semanas de prática do protocolo de 16 horas, uma melhora significativa no foco cognitivo e na clareza mental. Isso acontece porque o cérebro humano funciona maravilhosamente bem com corpos cetônicos, o combustível que o corpo produz quando acessa as reservas de gordura, especialmente quando a inflamação sistêmica diminui. O nevoeiro mental, aquele cansaço inexplicável que parece nublar o raciocínio no meio da tarde, costuma ser reflexo de oscilações glicêmicas brutais. Ao estabilizar seus níveis de açúcar, você estabiliza sua mente. Você passa a ter mais paciência, mais resiliência diante dos problemas cotidianos e, acima de tudo, uma energia constante que não oscila conforme o relógio avança. É importante ressaltar que essa jornada não é linear. Haverá dias em que a vontade de abandonar a rotina será intensa, especialmente quando o estresse externo estiver alto ou quando o sono não tiver sido reparador. Nesses momentos, a compaixão consigo mesmo é fundamental. Se você não conseguiu cumprir a meta em um determinado dia, não encare isso como um fracasso, mas como uma oportunidade de observar como o seu corpo reage à retomada do padrão alimentar habitual. A autorregulação não acontece do dia para a noite. Ela é fruto de uma observação atenta e paciente. O Nexo Saúde existe para fornecer o mapa, mas quem percorre a trilha é você, com seus próprios passos e no seu próprio ritmo. À medida que avançamos na maturidade, a preservação da massa muscular torna-se o pilar central da nossa saúde metabólica. Músculos são órgãos endócrinos ativos. Eles regulam a glicemia, produzem mioquinas que combatem a inflamação e sustentam a estrutura óssea. Por isso, quando falamos em jejum, falamos sempre associado à necessidade de movimento, de força, de estímulo. Não se trata apenas de queimar gordura, mas de preservar e, se possível, otimizar a sua estrutura. O jejum, aliado a um treinamento de força bem estruturado, cria o ambiente perfeito para que o seu corpo se torne mais eficiente, mais robusto e mais capaz de lidar com as demandas do envelhecimento. Muitas pessoas me questionam sobre o impacto do jejum no sistema hormonal, especialmente no que diz respeito ao cortisol. É verdade que o jejum prolongado pode ser um fator estressor, mas o corpo humano evoluiu em ambientes de ciclos de abundância e escassez. O estresse controlado, chamado de hormese, é o que torna o seu sistema mais resiliente. O segredo está na modulação. Não tente pular para 24 horas de jejum se o seu corpo ainda está adaptado a comer 5 vezes ao dia. Comece pelo básico, consolide o hábito, observe as respostas e somente quando se sentir confortável e energizado, avance para o próximo nível. A pressa é inimiga da consistência e a consistência é o único caminho para resultados sustentáveis. Chegaremos, inevitavelmente, a um ponto onde o jejum não será mais uma ferramenta que você usa com esforço, mas uma parte natural da sua rotina, tão automática quanto o ato de respirar. Nesse estágio, o seu paladar estará mais aguçado, as suas escolhas alimentares serão mais assertivas e a sua relação com a comida será desprovida de culpa ou necessidade de compensação. Você começará a perceber que o prazer de comer reside na qualidade e na saciedade, não no volume ou na frequência.
A verdadeira autonomia, aquela que buscamos aqui, é o poder de olhar para o futuro com a certeza de que o seu corpo é um aliado, um motor capaz de te levar a qualquer lugar com energia, lucidez e vitalidade. Portanto, convido você a refletir. O que você está disposto a abrir mão hoje para garantir a liberdade de ser quem você deseja ser daqui a 10 ou 20 anos? A saúde metabólica é o alicerce sobre o qual construímos todo o resto. Se o alicerce está sólido, a estrutura pode suportar qualquer temporal. O conhecimento que compartilhamos aqui é a ferramenta, mas a prática é a obra. Não espere pelas condições perfeitas para começar. As condições perfeitas são criadas pela sua constância, pelo seu compromisso e pela sua disposição em aprender com o seu próprio organismo. Cada dia que você escolhe priorizar a saúde é um investimento direto no seu capital biológico, um ativo que nenhum mercado financeiro pode medir, mas que define a qualidade absoluta de cada momento da sua existência. A jornada que temos pela frente é vasta e cada pequena vitória conta. Quando você percebe que a fome não é uma tirana, mas apenas um sinal de trânsito, você atravessa o portal da liberdade. Quando você entende que o seu corpo é capaz de se regenerar a partir das suas próprias reservas, você descobre uma fonte inesgotável de confiança. O Nexo Saúde continuará a ser o seu ponto de encontro para essas reflexões, para o aprofundamento das estratégias e para a troca de vivências que nos tornam mais humanos e menos dependentes de sistemas que muitas vezes não olham para além dos sintomas. Continue acompanhando, questione, experimente com segurança e, acima de tudo, nunca subestime a capacidade do seu corpo de, com o suporte correto, encontrar o seu caminho de volta ao equilíbrio pleno. O seu futuro começa com a decisão que você toma exatamente agora, não em relação ao que você vai comer, mas em relação a como você vai tratar a si mesmo. Este é o verdadeiro caminho para a longevidade com autonomia, e temos muito mais a explorar juntos nessa estrada de autodescoberta metabólica.